Versículo do dia. Leitura no livro do apóstolo João, capítulo 21, dos versículos 15 a 17. A palavra diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter-lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Rapidamente, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o significado dessa sessão gira em torno do uso de dois sinônimos para amor. Em termos de interpretação, quando dois sinônimos são colocados um próximo do outro no contexto, a diferença de significado, embora pequena, é enfatizada. Quando Jesus perguntou a Pedro se o amava, ele usou a palavra para amor, que significa total comprometimento. Pedro respondeu com uma palavra para amor que expressou o seu amor a Jesus, mas não necessariamente comprometimento total. Isso não foi porque ele fosse relutante em expressar amor maior, mas porque tinha sido desobediente e negara o Senhor no passado. Talvez nesse momento ele estivesse relutante em reivindicar devoção suprema quando no passado sua vida não apoiava essa reivindicação. Jesus insistiu com Pedro na necessidade de responder com devoção ao perguntar repetidamente se ele o amava supremamente. A mensagem essencial é que Jesus requer comprometimento total dos seus seguidores. O amor dos seguidores deve colocar o Senhor acima do amor por qualquer outra coisa. Jesus confrontou Pedro com o amor porque queria que Pedro lidasse com os apóstolos. Conforme Mateus 16, versículo 18, porém, para que Pedro fosse um pastor efetivo, sua atitude devia exemplificar amor supremo ao Senhor. Continuando ainda a meditar, a compreender a mensagem de hoje, uma exposição bíblica dos versículos 15 a 16, mais do que estes. Isso se refere possivelmente aos peixes, conforme versículo 11, que representava a profissão de Pedro como pescador, pois ele havia voltado à sua ocupação enquanto esperava por Jesus. Conforme versículo 3, Jesus queria que Pedro o amasse tão supremamente ao ponto de abandonar tudo que lhe era familiar e se devotasse exclusivamente à vocação de pescador de homens, conforme Mateus 4, versículo 19. A frase pode referir-se aos outros discípulos, pois Pedro havia prometido ser mais devoto do que todos os demais, referência a Mateus 26, versículo 33. Um outro ponto do estudo: apacenta os meus cordeiros. A palavra apacentar transmite a ideia de rebanho do Senhor, conforme 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 a 3. A palavra tem conotação de alimentar constantemente as ovelhas. Isso serviu como um lembrete de que o dever principal do mensageiro de Jesus Cristo é ensinar a palavra de Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. A mensagem de Atos capítulo 1 ao capítulo 12 registra a obediência de Pedro a essa comissão. Compreendendo a mensagem de hoje, versículo 17, Pedro entristeceu-se. Na terceira vez que Jesus fez a pergunta a Pedro, o Senhor usou a palavra para o amor que Pedro usara, significando alguma coisa menos do que devoção total, questionando até esse nível de amor que Pedro pensou ser capaz de sustentar.
As lições endereçadas a Pedro entristeceram o coração dele, de modo que ele procurou a compreensão correta do seu coração, não pelo que havia dito ou feito, mas com base na onisciência do Senhor. Referência capítulo 2, versículos 24 a 25 do livro do apóstolo João. Resumindo, por 3 vezes, não existe uma resposta única para essa questão. Nada impede, entretanto, que examinemos a reação do apóstolo Pedro diante do interrogatório a que foi submetido. Perguntado pela 3ª vez, Simão entristeceu-se pela insistência incômoda e exclamou: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O problema aparentemente não reside naquilo que Jesus sabe. A grande questão não estava no mestre, mas no discípulo. Dá a impressão de que Jesus quer o nosso amor de uma maneira consciente, transparente, determinada. Nós cristãos sabemos das vezes que negamos o nosso Senhor, das vezes que esquecemos do seu amor. As expressões do mundo são poderosas, os apelos do mundo são sedutores. Manter um comportamento de amor a Cristo exige mais do que gostar da igreja, exige mais do que encantar-se com a profundidade da Bíblia. Amar a Cristo é um salto existencial sem retorno, é um salto de fé no qual investimos nosso passado e nosso futuro. Amar a Cristo é sofrer a inamizade do mundo, mas é, na sua dinâmica, nos alimentar da própria essência do Senhor, porque Deus é amor. Aleluia! E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão. O confronto amoroso de Jesus com Pedro não é sobre envergonhá-lo, mas reivindicá-lo. Pedro tem que enfrentar seu fracasso, então Jesus lhe pergunta 3 vezes. Jesus também reafirma o chamado de Pedro ao ministério 3 vezes. Você falhou com o Senhor? Não se desespere, Ele pode e irá usá-lo se você for aberto sobre seu fracasso e deixá-lo, chamá-lo novamente para o ministério e serviço. Recebam essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Pai, perdoe-me pelos meus fracassos, pecados e momentos de infidelidade. Com teu Espírito, fortalece a minha fidelidade, renova a minha paixão pela santidade, reacende o meu compromisso e restaura-me para servir no teu reino. Eu apresento também a minha família, meus amigos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem, por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, pelas perturbações espirituais, mentais e também pelos momentos difíceis de enfermidade. Queremos honrar-te e servir-te sempre, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.